Vamos retornar agora com aquilo que eu entendi, os meus comentários, o meu ponto de vista. Hoje o vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar interessante no final. Então, vamos já dar início para que ele não se torne tão maior ainda do que eu já imagino que ele possa ficar. Então vamos dar início? Pressentimentos é um item bem bacana, vocês vão ver, viu? Quem tiver oportunidade depois pesquisem. Existem muitos itens, muitos temas, psicologia, neurociência, que falam sobre pressentimentos. São artigos muito interessantes. Tem a visão espírita e a visão de outras religiões ou filosofias de vida, ou da própria ciência, como eu citei, a psicologia e a neurociência. Mas vamos dar início? A pergunta 522 nos fala o seguinte: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Aí eu pergunto, quem não tem pressentimentos? É humanamente impossível, né? Mas vamos seguir. Os pressentimentos se manifestam onde quer que seja. E, como sempre, somos amparados pelos nossos bons espíritos que nos dão intuição, nos dão aquela palavrinha, que dá aquela ideia. E de que forma eles fazem isso? Muitas vezes pela telepatia, como se fossem vozes, por vezes, mais auditivas do que os sons emitidos pelas cordas vocais. Sabe aquelas vezes o frio na barriga, algo que chama a atenção? São os conselhos deles, né? E não é quando nós temos aquele pressentimento, aquela ideiazinha que bate na nossa mente, não dá a impressão que tem alguém do nosso lado falando, como se fosse, não falando na nossa mente, mas como se ele estivesse proferindo uma voz pelas cordas vocais ao nosso lado, né? De tão real que é nesse momento, né? Aí eu achei uma observação de Miramês muito interessante sobre esse texto, que é o seguinte: tens sempre pressentimento, basta que os observes. Entregue a meditação, podes observá-lo chegando à tua consciência, trazendo-te muitas mensagens que poderão enriquecer tuas qualidades morais e espirituais. O campo de evolução do despertamento no interior das criaturas é enorme. As qualidades espirituais vão se transmutando, com isso vão evoluindo. É o progresso realizado através da nossa reforma íntima, da nossa melhora moral. No início, éramos dotados de instintos, depois ele se transformou em razão, em lógica, depois vira a intuição, e é o futuro se manifestando. E por aí vamos dizendo que essa caminhada é infinita, ganhando nomes de acordo com a passagem de cada fase evolutiva. Podemos concluir que os pressentimentos são conselho dos espíritos que nos amam. Os benfeitores espirituais aproveitam as oportunidades, intuindo-nos os meios de melhor aprendermos o bem viver. Saber tirar de todas as lições uma nova lição é imperativo para que dê tudo certo. De tudo nós temos que tirar uma boa lição, um aprendizado. Notemos que mesmo nos piores momentos, nas maiores provações, ainda que sejam as mais duras, sempre temos um amparo. Recebemos conselhos e consolo que brotam no nosso íntimo, como se estivéssemos lendo uma mensagem e quando procuramos o autor, encontramos autor desconhecido. Não é? Nós, por maiores que possam ser as privações, como novamente estamos sendo obrigados a nos isolar de uma forma um pouco mais severa do que algumas semanas atrás, pelo menos para conter a disseminação do vírus, né? Porque daqui a pouco não adianta nada, você não tem hospitais para tratar, você não vai ter o atendimento necessário. Então, nesse momento, é aquele negócio, se a gente puder evitar de se aglomerar, muito que bem. Se puder trabalhar de home office, muito que bem. Então, mesmo nesses piores momentos que acontecem, perdas de entes queridos, tudo, no íntimo, nós sentimos sempre um consolo, uma mão que nos põe no ombro, ou um ombro onde a gente deita para
conversar, como quando a gente deita na nossa cama, né, colocamos a cabeça no travesseiro, que é o nosso melhor conselheiro, né? É o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que está ali presente. Porque mesmo a gente sabe que nem toda felicidade é permanente, como nem todo sofrimento é duradouro, né? Dura para sempre. Isso depende de nós ouvirmos os bons conselhos, daquela mensagenzinha que bate na nossa cabeça, a gente saber tirar um bom proveito, né? Nessas horas, sempre o melhor é orar. Através deles, saberemos identificar esses sinais, né? Desses irmãozinhos que nos querem bem. Vamos para a pergunta 523? Ela nos fala o seguinte: os pressentimentos é a voz do instinto, e a voz do instinto tem sempre alguma coisa de vago que devemos nos deixar na incerteza? Na resposta fala que ele, Deus, te enviará um de nós. Aí eu faço aqui um parênteses. Quem lembramos ou colocamos como um enviado, ou melhor, uma enviada, esse anjo guardião que temos sempre ao nosso lado? Nossa mãe, não é? Fala qual mãe que nunca falou, não faça isso, não vá a tal lugar, não gosto desse lugar, e quantas vezes não demos conta e acaba algo acontecendo, não é verdade? Perdão, ela fala aquela coisa, a gente, principalmente quando éramos jovens, né? Ah, nada vai acontecer, não, às vezes não falávamos, a coroa não sabe de nada. E quando acontece, qual a primeira martelada que dá na cabeça? Puxa vida, ela falou para não fazer. E quantas vezes no inconsciente a gente não deixa ela saber que aconteceu para a gente não ouvir? Não te disse? Que é maior anjo guardião que esse? Que ele nos manda para nos ajudar? Não existe. E que maior anjo guardião encarnado Deus poderia nos enviar? Ela sem dúvida nenhuma, né? Nas pesquisas me deparei várias vezes, acho que era para ler, né? Uma intuição será na... perdão, me perdi aqui. Voltando, rebobinando, voltando, nas pesquisas me deparei várias vezes. Uma intuição na cultura popular de mãe, né? Falamos sobre os pressentimentos. É comum dizer, por exemplo, que o coração de mãe não erra. Essa afirmação faz referência ao fato de que, aparentemente, as mães são capazes de perceber o que é bom e o que não é tão bom para os seus filhos. Também costumamos dizer, usamos algumas expressões, eu sinto que isso não me cheira bem. Essas expressões estão relacionadas com a suposta possibilidade de ser capaz de enxergar além do que está aparente. Aqui já vai misturando um monte de observações que eu fui encontrando em nas religiões, ou ciência, filosofia, ou na cultura popular. Não é? Que aquela velha afirmativa, né? Coração de mãe, como é que é? Coração de mãe não erra. Esse eu encontrei em todos os lugares que eu pesquisei. Quem aqui tem dúvida desse dom materno? Pressentimento. Acho que ninguém, né? Mas uma boa receita também é procurar o socorro da oração e elevar e sintonizar os pensamentos aos pensamentos dos nossos guias espirituais, aos nossos mentores ou anjos, como queiram chamar. Que eles nos atenderão com certeza quando pairar alguma dúvida em nossos pensamentos. Mas como sempre, se não escutamos, não vamos colocar culpa neles, né? Caso a dúvida persista. Eles sempre vão estar intuindo, mas sempre a gente tem aquela dúvida, né? Será? Meio que São Tomé, né? Todo mundo, nesse momento, né? Em outra pesquisa, surgiu algo, que é o texto que vou ler, e me fez lembrar da nossa querida Flor. No finalzinho vocês vão entender o porquê. Não te esqueças, quando te achares em dúvida, invoca o teu anjo da guarda, que ele receberá teu pedido com amor, e nesse mesmo amor te socorrerá. Esse é um exercício que podes fazer sempre. A própria mediunidade cresce com o labor. O dom é de Deus, mas seu crescimento pertence à sua boa vontade.
Em torno de ti existem muitos espíritos, e eles poderão te atender na medida das tuas necessidades. O buscai e achareis. É a resposta de nossas aflições. Quem não busca, como pode achar? O buscai e achareis é muito da flor, né? Nós aí que somos discípulos, começamos com ela, usava muito, né? Bateis e obtereis, e o buscais e achareis. É a cara da flor. Uma visão do mundo espiritual muito interessante. Se alimentas a fé, assegura-te a tranquilidade da vida e aumentas o amor em tudo que podes fazer. Todos os pressentimentos são a voz aperfeiçoada do instinto, que não é mais do que a voz da consciência, onde os espíritos superiores depositaram as vossas diretrizes e nos falam quando necessário, nos guiando para a vida melhor. Achei muitos ensinamentos sobre pressentimentos. E segue outro. Cultiva a moralidade, que muitas não passarão a te ajudar no silêncio. Perdão, vou rebobinando novamente, falha nossa. Cultiva a moralidade, que muitas mãos passarão a te ajudar no silêncio, de sorte que os teus problemas desaparecerão, como por encanto, mas desde que teu esforço não deixe de aparecer nos teus caminhos. Depende sempre de nós, como eu digo, né? Não adianta a gente jogar a culpa e tudo no colo dos espíritos, né? Ajuda para te ajudar. Mais um ensinamento que eu diria que é um belo lembrete. Eles investem e tu deves te esforçar para melhorar. Eles investem e tu deves entender e ajudar a ti mesmo. Eles investem e tu deves amar, servindo de instrumento de caridade por onde andares. E não poderia faltar Miramês, novamente. Deus é bondade e tu deves aproveitar essa bondade do Senhor e trabalhar na tua melhoria interna. O aprimoramento depende das tuas mãos no labor de cada dia. Os olhos espirituais que te acompanham estão atentos e se alegram com a tua melhoria. Caminha, que alguém segue à tua frente, guiando-te. Belo, né? Muito maravilhoso. Miramês, sou fã incondicional dos comentários, dos seus lembretes e dos puxões de orelha, né? Vamos para a última da noite. E a pergunta 524 nos fala o seguinte: as advertências de vossos espíritos protetores têm por objetivo único a conduta moral ou também a conduta a ter nas coisas da vida particular? Eu entendi o seguinte: os avisos dos espíritos protetores têm como finalidade nos ajudar em todos os campos. Nós não recebemos avisos somente para elevação moral, mas tudo que se possa surgir em nossa caminhada, mas com a intenção de nos conduzir a uma vida de retidão. Aí vem aqui uma observação, né? Quando a gente começa a falar de moral, o que entendemos como moral? Como podemos defini-la? Eu vejo como tudo o que devemos fazer de certo em nossa existência. Uso existência, pois devemos buscar elevação moral, encarnados e desencarnados. Tudo aquilo que é certo é moral, mas não aquilo que muitas vezes não aquilo que julgamos certo, tá? Senão a gente vai fazer uma coisinha aí e nós vamos falar, mas eu julgo certo. Não, não é só no nosso julgamento, é no correto, né? Pois às vezes cometemos desvios, e a forma correta que devemos ter com a nossa família, no comércio, no estudo, no convívio, na ciência, cito ela, porque nesse estudo, por causa do que estamos passando, vemos que muitos abusam com patentes por conta da emergência. Não digo que não cobrar, que não deveriam cobrar, porque isso é utópico, né? Porque se não o fizerem, como vão ocorrer novos investimentos, novos estudos? Mas dou como exemplo nisso Sabin, que ele não patenteou a vacina contra a paralisia infantil, para que todos pudessem produzi-la. Podemos dizer que ele foi um grande anjo da guarda de todas as crianças, né? Ele não patenteando
A vacina contra a poliomielite pode ser feita por vários laboratórios, várias nações, todos os cantos. Então se tornou algo mais fácil. Ele pegou a fórmula e abriu para todo mundo, né? E ele poderia ter ficado bilionário. Aí ele fala uma frase que eu achei super bacana, e se alguém quiser procura sobre Albert Sabin, né? Ele fala o seguinte: a vacina foi o meu presente para todas as crianças. E foi mesmo, né? Continuando, achei muito interessante essa parte que encontrei. Vejam só. Os avisos que partem dos espíritos superiores podem chegar por muitos canais. Pela consciência, pela palavra de amigos, mesmo de inimigos. Vejam que bárbaro. Por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Às vezes um inimigo passa alguma coisa para você, te fala algo e você já tem sempre uma versão, né? Mas aí quando você para pensar, não é que tem razão? E por que não? Todos são instrumentos. Deus usa os anjos guardiões para nos passarem. Esses usam todas as ferramentas que estão à sua disposição. Se for por um inimigo, o conselho vai chegar também. Deus nos assiste por muitos meios, os quais acha conveniente. Mas em muitos casos tapamos os ouvidos para não ouvirmos os conselhos dos protetores espirituais. Não atende às nossas necessidades esses conselhos, às vezes, né? Ou seja, não estamos muitas vezes preparados para a verdade. Quando vem um conselho que a gente não acha bacana, não, isso aí não é para mim isso não. A gente não dá aquela fechadinha, por quê? Porque não é interessante no momento para nós aquilo. Aí a gente julga que aquilo é bom para o outro, é bom para o vizinho, mas não para nós, né? E é o quê? Nós estamos nos negando a ouvir aquilo que é necessário para aquele momento, né? Não atende às nossas necessidades, ou seja, não estamos muitas vezes preparados para a verdade. Mas Deus não cansa diante da nossa lerdeza de entendimento, né? Ele repete quantas vezes for necessário, até que a criatura acorde para a realidade. E quando demoramos para acordar, ele é obrigado a fazer o uso do quê? Da dor. Ele tenta, o anjo vai, vem, passa e a gente continua. O mesmo erro, cometendo. Aí, meu amigo, o recurso é pelo amor ou pela dor. O amor é o conselho. Não deu certo? Vai a dor. Então quem chamou a dor? Nós. Por não darmos atenção àquilo que estava sendo passado, né? Pois esse é mais fácil de ser atendida, porque ela nos toca no fundo da alma, né? Não tem jeito. Um anjo manda um recado para todos nós. Não deves te envergonhar pelos teus feitos. Se estás se esforçando para melhorar, passa a ajudar mais, principalmente a ti mesmo, com as mudanças na cidade do coração, que a ajuda do alto não tardará. Dá os primeiros passos, que os outros serão ajudados por muitos que te amam, do lado de cá. Estamos expedindo aviso por todos os métodos, por ordem de Jesus. Eles estão chegando aos ouvidos humanos por diversos meios. Passa a analisar, que os encontrará. Ajuda-te na tua vida, que as mudanças por dentro te modificarão por fora. A felicidade depende disso. Muito bacana, né, esse conselho. Com isso, definimos mais um dom que Deus nos deu, dois ou três. 3 dons? Pressentimento, intuição e o instinto. São 2 ou 3? Ou são os mesmos se aprimorando com o passar do tempo? E todos são apenas um. Como eu gosto de uma boa polêmica, o que cada um acha, pressentimento, intuição e instinto, são as mesmas coisas? É tudo igual? É tudo um aperfeiçoamento? Ou cada um tem a sua função dentro do plano reencarnatório para cada um de nós? Por isso que eu falei, hoje eu acho que cada um vai ter que postar alguma coisa, vai ter que falar algo sobre isso. Que cada um entende. É a mesma coisa? Não? São diferentes? Vamos dar início à nossa polêmica? Como eu gosto sempre de uma boa polêmica,
recorri à neurociência e ao dicionário. Pressentimento pelo dicionário. Ato de sentir algo antecipadamente, pela emoção, desconfiança. Sentimento antecipado de algo que irá acontecer. Ou, no popular, um palpite. A instinto e intuição, eu recorri à neurociência. Olha, é impressionante todos os artigos que nós encontramos. São muitos, mas muito mesmo. Não são a mesma coisa. Enquanto o segundo gera um comportamento orientado a nos permitir, a sobrevivência, o instinto. A primeira tem um sentido mais profundo em nossa espécie, dotando-nos de uma voz interna. Notem, de uma voz interna, a mesma neurociência falando, que nos ajuda a tomar decisões melhores. Assim, ainda que ambas as dimensões não tenham uma origem comum, elas nos ajudam a responder muito melhor os desafios que se apresentam no cotidiano. Aí eu achei um exemplo de um uso da palavra pressentimento. Estou com pressentimento que algo vai dar errado. Exemplo da palavra intuição. Ter intuição de algo que vai acontecer. Aquele trabalho, acho que vai dar certo. Pô, vou conseguir ficar amigo, voltar a ter amizade com aquele rapaz, com aquela pessoa, enfim. Acho que eu vou casar com fulano, hein? Na sua vida social. Então, são exemplos aí de como a gente coloca a intuição. Agora, do instinto, eu acho que ele é mais, assim, animal. Está mais relacionado à nossa sobrevivência, não é? Eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer bobeira, até ridículo, mas quem vai aos estádios de futebol vai entender muito bem o que eu estou falando nesse exemplo. Acaba o primeiro tempo, o jogo tá bom, tá maravilhoso, né? Geralmente acaba o primeiro tempo, eu desço, vou pro banheiro, né? Então aí naquele corredor, o negócio tá barulhento, todo mundo comentando o jogo, aquela atmosfera diferente. Pode até não ganhar, mas é um bom sinal. É um bom sinal que tudo vai dar certo. E quantas vezes o jogo estava a mesma coisa, emocionante, jogo empatado, pegado e tal. Você desce para ir no banheiro, o corredor quieto. Um silêncio que no estádio de futebol é difícil de ver. Nessa situação, é certeza que o time perde. E sempre perdeu. Gente, é impressionante como isso acontece. Quando vai tá aquela conversação, aquele burburinho, a atmosfera é diferente. Quando você vai e tá quieto, meu amigo, é certeza que vai perder, né? Aí eu vou te dizer agora aqui o seguinte, a Elaine vai me matar, ela vai falar para mim que na hora que a gente estiver acompanhando o estudo. Mas isso é exemplo que se fale nos estudos. Aí se ela falar, o que é isso? É um pressentimento? É uma intuição? Ou é o meu instinto de sobrevivência falando mais alto, que eu conheço a minha ferinha? Cada um tem uma situação que vai classificar aí, né? Achei muitos artigos em psicologia. Alguns estudos resumi aqui o que eu achei mais interessante. Uma frase de para-choque. Seja leal aos teus sentimentos e seja mais leal ainda aos teus pressentimentos. Bacana, né? Aí nas pesquisas apareceram alguns casos reais de pressentimentos. Vou falar um que todo mundo aqui vai conhecer e vai lembrar. Talvez não associe um nome, né? Ivan Toso. Ele era, na época, o vice-presidente da Chapecoense, naquele voo que caiu. O time de futebol brasileiro, que em 2016 foi protagonista de um terrível acidente aéreo na Colômbia. Como membro da direção do grupo, uma de suas obrigações era estar presente nas partidas da final da Copa Sul-Americana. No entanto, antes de embarcar do avião que ia cair, infelizmente, Toso teve um pressentimento. Ele decidiu não viajar, sem saber o porquê. Essa decisão salvou a sua vida. Ele teve ali um pressentimento e falou, não vou. E não foi. E sobreviveu.
uma nova oportunidade, né? Uma nova vida. Aí tem também de um ex-guerrilheiro de El Salvador, chamado Francisco Cerqueira. Conta que uma noite foi encomendada a vigilância na zona sul de seu acampamento. Diferentemente de outras vezes, nessa ocasião ele sentiu medo, muito medo. Tanto medo que inventou uma forte dor de estômago para ser liberado da sua tarefa, a qual foi delegada a um outro combatente. Nessa mesma noite, o exército os atacou, exatamente no lugar em que ele se negou a fazer a vigilância. Sabe aquele friozinho na barriga? Ele teve, com certeza. Teve aqui também o relato de uma mãe, chamada Marta Fernandes. Ela contou nas redes sociais a sua experiência. Ela disse que seu filho chegava tarde da noite, mas nem sempre na mesma hora. Uma vez, mesmo ainda sendo cedo, ela sentiu uma tremenda angústia. As horas passavam e seu filho não chegava. Durante a madrugada, ela recebeu uma ligação na qual disseram que seu filho estava em um hospital, que ele havia sido atropelado. A mãe garante que tinha começado a sentir angústia uma hora antes do acidente. É impressionante, né? Os amiguinhos ali falando, dando... ou acalmando, acerenando. Mas, enfim... Olha que bacana que eu encontrei. A Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, realizou a tarefa de revisar 26 estudos conduzidos em diferentes locais, cujo tema central eram os pressentimentos. Tais estudos tinham sido publicados entre 1978 e 2010, não é tão antigo não. E na tentativa de responder a pergunta se é possível ter pressentimentos, os pesquisadores deram uma resposta contundente. Sim, é possível ter pressentimentos. A conclusão foi a seguinte: há situações em que os seres humanos efetivamente se antecipam ao que vai acontecer. Não é? É a intuição, são os pressentimentos. Aí cada um vai definir como é que é. Mas até a ciência determinou que sim, pressentimentos dá para ser sentido. Os céticos afirmam o seguinte, porque eu digo céticos, no final vão entender. Apesar de não ser possível dar a credibilidade a todas as sensações e a todos os pensamentos que nos invadem, muitas vezes eles são tão intensos que não somos capazes de ignorar. Podemos chamar de sexto sentido, intuição ou pressentimento. Não importa, mas eles mesmos concluem. Bem-vindos sejam as sensações que nos ajudam ou nos protegem em determinadas situações. Cético porque é o sexto sentido e tal, fora a religião aqui, né? Mas eles falam, benditas sejam as sensações que nos trazem os determinados pressentimentos, né? E aí, eu, particularmente, eu relaciono cada um desses itens a diferentes situações. Eu diria que instinto é algo mais inconsciente, mais animal, como a sobrevivência, não é? Temos que nos alimentar para poder sobreviver. E quando falta o alimento, você vai atrás, não é? Mesmo se você não tiver nada pronto na sua casa, o seu instinto é você ir lá fazer um lanche para você comer, ou vai esperar morrer de fome. Não, né? Intuição, eu sempre ligo a coisas boas, bons acontecimentos. Puxa, eu tô com uma intuição bacana hoje, não é? Agora, quando tem um pressentimento, eu ligo ele a coisas ruins. Puxa, eu não tô com um pressentimento legal, não tô achando bacana isso hoje. Mas isso é de cada um de nós, né? E vocês, o que acham? Né? Ao começo do nosso estudo, nós falamos, no início, éramos dotados de instintos. Depois, ele se transformou em razão, a famosa lógica. Depois veio a intuição, que é o futuro se manifestando. E por aí vai. Dizemos que essa caminhada é infinita, ganhando nomes de acordo com a nossa passagem ou a nossa fase evolutiva. Então, em cada fase nossa, da nossa reencarnação, lá nos nossos primórdios, tudo era instinto. Aí depois vai se aprimorando, vem intuição, pressentimentos. Então, basicamente, nós definimos
que todos são a mesma coisa, né? Cada um se encaixa conforme a nossa fase evolutiva, nós vamos dando esse nome. Mas eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, né? E para encerrar, nada mais bacana ou contundente, como no início das respostas, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos deseja bem, do nosso anjo guardião, nos aconselhando, nos mandando intuição. Meus amigos, por hoje é só. Foi um grande prazer estudar esse item pressentimento com cada um. E se vocês buscarem, vocês vão ver que tem mas muitos textos sobre ciência, neurociência, contos populares, nas religiões, sobre pressentimento, sobre tudo isso. Mas aí fica aberto para cada um. Cada um deu uma experiência, se cada um sabe qual que é o seu instinto de sobrevivência, o seu pressentimento, a sua intuição. Isso é particular de cada um de nós, né? E espero que vocês possam postar. Meus amigos, eu já alonguei demais o vídeo, hoje eu fui verdadeiro, né? Eu tive um pressentimento ou uma intuição que ia ser mais longo. Fica a cargo de cada um de nós determinarmos o que foi. Então eu agradeço essa oportunidade bendita que vocês me deram, de um estudo tão agradável como foi esse, de recebê-los em minha casa, ter a oportunidade bendita de adentrar ao lar de cada um de vocês. Deixo um grande abraço fraternal, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, uma excelente semana, até a próxima semana, onde daremos início a um novo subitem. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Obrigado pela paciência. Tchau.